Queridos, não tente ser amigo daquilo que Deus não é. Não tente se assentar em mesas que o Senhor não senta. Não tente criar uma nova fórmula de relacionamento com Deus. Não busque uma maneira diferente de tentar mostrar para Deus que agora você é santo e separado. A maneira de ser e ser conduzido pelo Senhor é quando você entrega-se simplesmente para Ele, para viver aquilo que Ele tem para a tua vida. É a melhor maneira. E lembre-se sempre, você tem um grande inimigo. Aliás, não. Você tem alguns grandes inimigos. E o pior deles é o personagem que nós criamos. Porque o personagem que nós criamos, nós começamos a olhar para esse personagem e nós começamos a acreditar que somos aquilo. E aí nós pensamos assim, não, e agora eu sou isso daqui, agora eu sou imparável, agora eu não caio, agora eu não tenho que orar, eu já sou forte, agora eu já sou quase um semideus. E nós começamos a ter essa consciência que ela é muito perigosa. Isso é um personagem. Porque esse mesmo João, que disse que dentro do seu espírito, em uma menção de humildade poderosíssima, ele é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse João disse que ele cresça e que eu diminua. E às vezes nós não estamos conseguindo reconhecer isso. E pensamos assim, não, Deus, amanhã eu faço, amanhã eu oro, amanhã eu te busco, amanhã, queridos, não esqueça de algo. Enquanto você está trabalhando, enquanto você está evangelizando, enquanto você está no culto, enquanto você está fazendo qualquer coisa, até dormindo, Satanás está buscando uma forma de paralisar você. Nunca esqueça isso. Havia uma pessoa, e eu sempre dizia para essa pessoa assim: vem para a igreja, eu vou te buscar. Vem para a igreja. Não, não precisa. Vem para a igreja. Não, não precisa. Rapaz, vem para a igreja. Não, eu faço minhas orações em casa. Eu falei, não existe isso. A oração é um complemento da palavra que entra dentro do teu espírito. Porque se não tem palavra, se a palavra não entra no teu espírito, se ela não acessa teu espírito, se ela não muda você, se ela não queima, se o fogo do Espírito não vem sobre mim e sobre você, dificilmente nós vamos viver uma vida de oração. Aí a pessoa dizia assim, não, eu faço oração em casa, eu oro em casa. Lá em casa eu oro. Falei, filho, você precisa, vem para a igreja, vem buscar o Senhor, traz tua casa, vem deixar o Senhor tocar sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida. Não precisa, eu faço minhas orações. Na virada do ano nós estávamos em meio aqui a um movimento, o Senhor dando revelações do ano de 2025. O Senhor falou algo: 2025 será o melhor ano para muitas pessoas, mas também será o pior para outras pessoas. Rapidamente, na virada do ano, quando chegamos nas primeiras semanas de janeiro, infelizmente, a casa dessa pessoa virou um caos, aconteceu muitas coisas. Talvez você pergunte, mas como é que você tem certeza que se ele estivesse buscando a face do Senhor seria diferente? Porque o diabo não teria encontrado uma brecha. E aí nós estamos lá vivendo a nossa vida e não precisa. Enquanto isso, Satanás está buscando uma brecha para acessar. Queridos, o mundo espiritual é tão real que existem brechas que são liberadas. Lembre-se, havia uma brecha no mundo espiritual para os discípulos. O Senhor chega com Pedro e diz assim: Pedro, Satanás pediu para apedreá-los como trigo. Eu intercedi por ti. Eu roguei pela tua alma, para que ela não esmurecesse, para que a tua fé não desfalecesse. Havia uma brecha no mundo espiritual, porque ele estava em pecado? Não,
Porque quando o inimigo busca uma brecha, não precisa de pecado. E às vezes nós pensamos, tem que estar em pecado para cair. Não tem que estar em pecado para cair, queridos. Basta negligenciar o que é simples. O que é o simples? Você sabe por que nós tornamos o evangelho tão pesado? Porque nós queremos dar configurações espirituais de coisas simples. Simples. Caráter, justiça, oração, vida com o Senhor, intimidade, relacionamento, tudo isso é algo tão simples, mas tão difícil de se viver. E por que é difícil de se viver? Porque quando não há base, quando não há fundamentação, nós começamos a criar um mundo diante de nós difícil de ser vivido. Você não vê Jesus criando técnicas para os discípulos. Você não vê o Senhor criando junto com os discípulos algo. Imagine a pessoa de Jesus. Ele poderia ter chamado os discípulos para perto e dito assim: ó, eu vou ensinar todo o segredo para vocês serem usados por Deus. Você querem aprender? Jesus iria passar uma lista, queridos, gigantesca para aqueles homens. Não era preciso isso. E aí um dia, quando eles chegam diante de Jesus e perguntam assim: por que não podemos expulsar esse demônio? Aí Jesus chama eles para perto em casa e diz assim: ó, esta casa não se espere senão por meio de oração e jejum. Acabou. Aí você para e pensa assim: mas ele não disse aquela casta. Por quê? Porque ele estava dizendo assim: sabe qual é o problema? Sabe por que os demônios resistem a vocês? Porque existe uma casta dentro de vocês. Ela tem que sair daí. Ela tem que ser retirada do espírito de vocês. A incredulidade é incrível, porque quando Jesus está andando sobre as águas, Jesus repreende a incredulidade daqueles homens. Quando ele desce do monte onde ocorreu a transfiguração, os discípulos estavam ali tentando expulsar o demônio desse jovem, e Jesus repreende a incredulidade daqueles homens. E uma outra passagem, Jesus mais uma vez repreende a incredulidade. Qual? Aquela em que ele estava deitado, dormindo, e eles desesperados por causa da tempestade. Por que Jesus repreende tanto a incredulidade do homem? Porque todo homem incrédulo, segura essa, todo homem incrédulo, ele está totalmente acessível para as vontades de Satanás. Se tem uma arma que o diabo usa para paralisar pessoas, é na incredulidade. Você quer ver uma pessoa que não avança um palmo diante dela? É a pessoa que tudo para ela é dificultoso. Como é que não vai dar certo? Não podemos, não tem como conseguir, nós precisamos, e aí se não tiver dinheiro não faz, se não tiver... Essa pessoa ela não consegue avançar. Ela é inconstante. O Senhor não tem prazer nela, porque a Bíblia diz em Hebreus que Deus não tem prazer em quem retrocede. O retrocesso é você está andando, de repente algo te puxa para trás e você começa a deixar o caminho pela qual você está andando. Isso desagrada demais o Senhor. Ele não tem prazer nesse tipo de gente. A pessoa tem que começar a olhar para dentro de si e entender uma coisa: existe algo diante de mim, eu preciso avançar, eu preciso andar, eu preciso romper dia após dia, porque se isso não acontecer, nós ou abrimos a nossa mentalidade para as coisas de Deus, ou nós seremos surpreendidos naquele dia. Vai ter muito crente que naquele dia vai voltar a desejar voltar para a terra, para viver, porque é tão simples, mas não viveu, porque seus olhos eram naturais, seus ouvidos eram naturais, suas decisões eram naturais. E qual a diferença entre o homem natural para o ímpio? Nenhuma. Não existe diferença. Aliás, existem alguns ímpios que agem diferente dos crentes. Eles são ousados, eles vão, eles fazem negócio sem ter dinheiro, eles avançam, queridos, tem ímpio que faz até ato profético, só que é assustador. E tem crente que acha isso não é de Deus. Tem ímpio que ele chega numa cidade e ele diz assim: eu vou tomar essa cidade aqui, eu vou colocar uma empresa, eu vou montar algo aqui. Aí ela chega naquela cidade e aí ela começa a fazer atos
declarando: tomarei essa cidade por herança, a minha empresa vai ser nesse terreno. É ato profético, ela só não tem consciência. E aí o crente muitas das vezes está perdido, sem saber o que fazer, como andar.